Você sabe o que é geração X, Y, Z? Para quem acompanha a Carol, quem acompanha sempre já sabe o que é, mas a gente vai recapitular um pouquinho, né, Carol? Carol, eu queria que você explicasse, antes da gente falar da geração Z, que é a mais atual, o que são as gerações todas? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Já falamos algumas vezes sobre as gerações, os conflitos das gerações, mas é sempre um assunto bastante interessante, porque quando nós falamos as pessoas se encaixam assim, né, em que geração eu faço parte e de uma certa forma também recebe algumas dicas de como fazer para poder ter uma atitude positiva mediante a geração a qual ocupa. Diante disso, então, vamos entender o que é essa questão das gerações. Esse é um estudo que é feito cientificamente, né, onde comprova que cada geração ela é referenciada através do ano de nascimento. Então, vamos botar datas nisso, né? Primeiro de tudo, a geração X, né? A geração, então, X é a geração que foi nascida ali de 1965 a 1972, por aí. Essa é a geração X. Né? Essa geração, a geração tem um comportamento onde trabalhar numa empresa bastante tempo é algo importante, é uma geração onde sabe que relacionamento interpessoal dentro das empresas é algo que faz toda a diferença. É uma geração que se preocupou em se preparar muito bem para construir uma carreira e aí é uma geração que daqui a pouco começou a confrontar, né, com uma outra nova geração no mercado de trabalho, que foi a geração Y. Que a geração Y, então, veio depois, que são os nascidos de 1980, né, e que já veio nascidos na era da tecnologia, né? Então, na era do conhecimento. Então, eles já nasceram com muita facilidade com a informática, acessando o Google. Na verdade, o sistema educacional já estava bastante modificado. Então, já estava numa linha mais de um sistema educacional mais voltado por construtivista. São pessoas que, com o mercado de trabalho, já não acham que é importante fazer aquela carreira de longo prazo, mas sim ser feliz no que se faz. E as gerações, elas são utilizadas, você estava me falando, para consumo e para o mercado de trabalho, é isso? Exatamente. São pesquisas que viram essas gerações, que encontraram essas gerações. Exatamente. São pesquisas que, na verdade, estudam um comportamento voltado para o mercado de trabalho, para as relações do mercado de trabalho e principalmente para as construções de carreira, as formas de sucessões e assim por diante, né? Obviamente que essas pesquisas, elas são depois aproveitadas em vários ambientes, né? Também no consumo, na economia e assim por diante. Aí, por último, ainda não está comprovado cientificamente, mas a gente já sabe que existem vários estudos relacionados a isso, que é a questão da geração, então, que está saindo aí do forno, que é a geração Z, né? Que é a geração aí nascida de 1990 e que agora está entrando no mercado de trabalho, né? Alguns estão acabando aí o segundo grau, mas alguns já estão entrando como estagiários e já estão entrando no mercado de trabalho. É aquela geração que já nasce com o tablet na mão. Exatamente. Já é o brinquedinho, então, já é o computador. Isso, então é uma geração, assim, bastante adiantada desde o sistema educacional, porque já é diferente da geração X, né? E também é adiantada por quê? Porque ela acabou aprendendo muito com os conflitos da geração X e da geração Y. Então, é exatamente isso que a gente vai falar. O que essa geração Z vai já começar diferente da geração Y. E por incrível que pareça, ela vai começar melhorada. Por quê? Porque esse conflito da geração X e Y vai fazer a geração Z ser melhor. Então, esse é um ponto bastante interessante, assim, sabe, da pesquisa e da onde eles querem levar. Tem esse conflito da geração anterior ter que se adaptar a essa nova geração? Quem que tem que se adaptar a quem aí, né, nesse cenário todo? O ideal é que
um se adaptasse ao outro, né? Mas obviamente que entenda-se o seguinte, a geração X estava lá trabalhando, uma boa carreira para ela era uma coisa super importante, fazer uma carreira longa numa empresa, manter relacionamento interpessoal. Daqui a pouco chega a geração Y, garotada, que nasceram, que tudo é muito rápido, que é muito dinâmico, que sempre souberam do Google, sabem tecnologia como ninguém. Para essa geração X, eles sabem tecnologia como ninguém, né? E que, de uma certa forma, querem crescer muito rápido. Então, pô, meu gerente sabe menos do que eu tenho que passar por cima dele. Então, as relações interpessoais dentro do mundo corporativo ficaram muito conturbadas quando o X e o Y se encontraram, né? Obviamente que foi muito mais por uma dificuldade do Y, do novo que chegou a aceitar o X, que tinha uma outra dinâmica, que não tinha ainda todo esse acesso na tecnologia que eles tinham. E o X, como ele nasceu, o Y, como ele nasceu num tempo muito mais rápido, ele não tem paciência para ensinar o X, entendeu? Então, houveram realmente muitos problemas nesse sentido. E como eu falei, é exatamente esses problemas que aconteceram nesse sentido que o Z vai realmente poder dar um passo à frente. Por quê? Porque fica naquele modelo onde o X é o filho, o Y é o filho mais velho do X, né? E o filho mais velho é aquele que recebe regras, que tem é uma educação mais rígida e assim por diante. E o Z, então, ele vai ser muito mais tranquilão e saber lidar com essa relação, né? Mas esses conflitos acontecem muito até hoje, né? E a gente percebe, e os estudos aí estão mostrando que o Z ele vai saber lidar com esses conflitos de uma forma bastante melhorada. Tá, pra gente situar quem tá em casa, porque a gente já tá falando tanto Z, Y, X, né? O Z é o mais atual. O Z é o mais atual. O Z, ele sabe de muita coisa, nasceu numa era tecnológica. Sim. Isso é bom ou isso pode ser ruim também? Como lidar com isso? Então, obviamente que tudo tem o seu ponto positivo e seu ponto negativo, né? Mas o que acontece? Vamos pensar um outro ponto, assim. O ponto que o Z se diferencia do Y, né? Vamos pensar, o Y é o antes do Z. Ele se diferencia por quê? Porque o modelo educacional que o Z vem, né? Já é um modelo educacional que não é mais do acerto e erro, que era do Y. É um modelo educacional da tentativa, né? Tentativa e erro. Então, o que faz? Faz ser uma educação, uma maneira de aprender muito mais construtivista. E essa maneira de aprender faz, então, ele ter uma forma de não se frustrar tanto com o erro, porque ele vai melhorando o processo até encontrar a solução. Coisa que o Y, ele já não, o modelo educacional dele era muito mais voltado para o acerto ou erro. Isso faz com que a frustração apareça muito mais. E então isso também faz com que ele desista das coisas muito rapidamente. E o Z já vai ter uma forma diferente. Então, assim, é importante a gente entender que, obviamente, que toda essa tecnologia, toda essa situação, ela pode ser prejudicial, sim. Só que como forma de conhecimento, de aprendizado, não é. Né? Uma outra característica também dessa geração Z é que o Y, por exemplo, é multitarefa, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. A Z é multidimensional. O que é multidimensional? Tem muitos conhecimentos ao mesmo tempo. Isso faz com que o conhecimento dela escorra na veia, né? E isso também é totalmente diferente. Quem é multitarefa para quem é multidimensional. E faz com que a Z, que é a multidimensional, ela possa, então, fazer, na verdade, conhecer várias coisas ao mesmo tempo, e isso faz com que ela também tenha uma cabeça, uma possibilidade de muito mais saídas e assim por diante. A geração Z, ela está mais focada no mercado de trabalho, estava sendo que a geração Y demorou muito, né, para se achar no mercado de trabalho. Então, mudou isso também? Mudou. A geração Y, o que aconteceu? Ela teve muita dificuldade de fazer escolhas. Como ela tinha muitas alternativas, né, ela teve dificuldade de fazer escolhas. E como eles enjoam muito rápido de tudo, eles entraram em muitos cursos de faculdade e desistiram pela metade.
O que isso aconteceu? Aconteceu que eles ficaram numa condição de serem ainda sob cuidados pelos pais por muito tempo. Né? Então, isso faz com que essa geração, com 30 anos, tenha passado em muitos trabalhos já, né? Tenham feito, de repente, 1 ou 2 faculdades, mas ainda não encontraram o lugar ideal e ainda não tem a dependência financeira, que a X teve. Porque o X, com 30 anos, ele já tinha uma meta de vida de ter independência financeira. A Y, com 30 anos, muita gente está em casa ainda. E a Z, o que acontece? Vendo essa condição, já quer, com 30 anos, estar na condição do X e não do Y. Entendeu? Então, isso também vai fazer com que o Z esteja numa condição diferente da geração Y, quando tiver com 30 anos. Que, claro, logicamente, que hoje é um arrependimento para muitos da geração X. Pô, eu tenho 30 anos, eu ainda estou em casa, eu ainda não tenho a minha casa, eu ainda não tenho o meu carro, né? Eu pulei de galho em galho e ainda não fiz a minha história. Mas eles, como a geração, o Y é danada, a geração Y, ela tem aquela coisa também de que ela é a dona do mundo, de que ela sabe tudo, porque realmente ela aprendeu clicando num computador e tendo a resposta. Sim. Então ela acha que no final vai dar sempre tudo certo. Mas uma coisa muito bacana que vai acontecer no final de tudo isso é o autoconhecimento de todas as gerações. Por quê? Porque a geração Z, daqui a pouco, vai entrar no mercado de trabalho. A geração Y vai ter grandes dificuldades, como teve com a geração X. Entendeu? A geração Y é do meio. Ela vai ter dificuldade como ela teve com a geração X. Mas o que vai acontecer? Vai fazer com que ela aprenda algumas situações que a geração Z vai trazer. E isso vai fazer a geração Y também crescer. Entendeu? Também evoluir. Então vai ser ótimo esse choque de cultura das gerações, porque no final das contas todo mundo vai sair ganhando. E obviamente que vai ser um crescimento e um aprendizado para todos e consequentemente para o mundo corporativo e consequentemente para a vida de todas as pessoas. Essa nova geração ainda é uma pesquisa, né? Ainda não... Isso, na verdade, não está comprovado cientificamente. Já existem algumas pesquisas, já tem bastante gente estudando sobre isso, né? Sobre essas diferenças da geração Y para a geração nova, que é a geração que eles estão chamando de geração Z, mas provavelmente logo, logo vai estar comprovado aí cientificamente, né? Porque a gente percebe já no ambiente, quem tem estagiário, né, que nasceu ali pela década de 1990 ou para frente, já percebe que é um pessoal diferente, já focado na carreira, que quer consolidar, que tem interesse de ganhar o seu dinheiro, de fazer, sabe, já está diferente daquela que era a geração Y, que era uma geração mais de eu quero fazer o que eu amo, eu tenho que estar feliz, qualidade acima de tudo e assim por diante. E que, na verdade, isso é extremamente importante, mas isso tem que ser colocado dentro de uma realidade viável, né? Não dá de viver só pelo que a gente ama. Sim. A gente tem que realmente encontrar prazer no nosso trabalho, mesmo que a gente não ame, aprender a amar, não é verdade? Então, corra aí. Tá bom. Essa foi a Carolina Linhares, vem toda terça-feira aqui no programa, então a gente continua a nossa conversa. Muito obrigada. E você não saia daí, no próximo bloco a gente recebe um filósofo que vai falar sobre busca, as buscas que a gente tem na vida. Não perca daqui a pouquinho.